Levem eles para a fornalha agora. Eis o decreto do rei Nabucodonosor, quando os 3 jovens judeus ousaram desafiar-se a se ajoelhar diante de sua estátua de ouro. Mesmo assim, essa fornalha tornou-se palco de milagre, onde as chamas não lhes tocaram. Os jovens emergiram ilesos, testemunhas vivas da grandiosidade e do poder de seu Deus. Venha, acompanhe-me nesta jornada pelas chamas ardentes, onde a fé se revela mais forte que o fogo. Durante séculos, crianças e adultos foram cativados pela incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que enfrentaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel representam uma resposta que é comum em nosso tempo: a desobediência civil. Isso implica uma oposição pessoal intencional a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Uma enorme estátua de ouro foi encomendada pelo rei Nabucodonosor. No livro de Daniel, capítulo 3, versículos 1-7, Nabucodonosor, o rei, fez uma imagem banhada a ouro, cuja altura, incluindo o pedestal, tinha 60 côvados e a largura 6 côvados. Ele a colocou no Vale de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor enviou uma mensagem para reunir os sátrapas, e todos aqueles que eram da corte real de todas as províncias vieram para a dedicação da imagem do rei Nabucodonosor que havia estabelecido. Então o arauto proclamou em voz alta: Vós, ó povos, nações e falantes de todas as línguas, ao ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do alaúde, do saltério e de toda a sorte de instrumentos musicais, deveis prostrar-vos e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se prostrar e adorar será imediatamente lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Então, quando o povo ouviu o som da trombeta, todos os povos, nações e falantes de todas as línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Qualquer um que recusasse esse comando arriscava a morte, sendo jogado em uma fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor queria estabelecer-se como a autoridade religiosa suprema na Babilônia, bem como o governante político indiscutível. Todos fizeram como lhes foi dito, ou pelo menos quase todos. Um confronto era inevitável. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam entre os funcionários presentes nesta enorme reunião. Quando todos na sala se curvaram para baixo, esses 3 homens não. Alguns caldeus viram os 3 jovens hebreus em pé entre todos aqueles que se prostraram e correram para tagarelar ao rei Nabucodonosor. Ó rei, vive para sempre! Tu fizeste um decreto de que todos que ouvirem o som da lira, do alaúde, da flauta, do saltério, da gaita de foles e de todos os tipos de música caiam e adorem a imagem de ouro. Quem não se prostrar e adorar será lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que tu designaste sobre a administração da província da Babilônia, nomeadamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não prestam atenção em ti. Eles não servem aos teus deuses nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Esses homens, além de bajular o rei, viram uma oportunidade de destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a sua fé os impedia de adorar qualquer Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel, e eles não deixariam passar. Nabucodonosor irrompeu de raiva quando ouviu a notícia. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados a oportunidade de responder às acusações levantadas contra eles. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta. Eles adorariam o ídolo de ouro maciço ou seriam queimados vivos, apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebraico.
Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrar você do meu poder? Essa questão do rei, como antes, seria respondida eventualmente. Então Nabucodonosor, furioso, ordenou para trazerem Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes 3 homens foram levados perante ao rei Nabucodonosor, e disse a eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não servem aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que eu ergui? Agora, se vocês estiverem prontos, quando ouvirem o som da flauta, devem se prostrar e adorar a imagem que eu ergui. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente no meio de uma fornalha ardente. Mas se o seu Deus existe, quero ver ele resgatá-los das minhas mãos. Esses valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e se colocaram nas mãos de Deus. A resposta deles foi impressionante. Se o Deus a quem servimos existe, ele pode nos salvar da fornalha de fogo ardente. Mas mesmo que ele não nos salve, queremos que saibas, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Preferimos temer o nosso Deus do que o teu. Então Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou em direção a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual e comandou certos homens de seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego e lançá-los na fornalha. Assim, esses 3 homens foram amarrados com suas roupas e foram lançados no meio da fornalha, pois a ordem do rei era urgente e a fornalha estava extremamente quente. A chama do fogo matou os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, mas estes 3 homens caíram no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E a resposta foi: é verdade, ó rei. Eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Exclamou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então eles saíram do meio do fogo. E os sátrapas e os conselheiros do rei se reuniram ao redor e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Nabucodonosor então exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele desobedecendo às ordens do rei e preferiram entregar os seus corpos a não servir nem adorar qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu decreto que qualquer povo, nação ou língua que fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado e que as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, na província de Babilônia. Ficamos impressionados com a sua fé no Deus de Israel. Sua resposta no meio do julgamento confirmou 3 coisas: sua crença inabalável no Deus de Israel, sua confiança no Deus que é quem ele diz que é e fará o que ele diz que fará, e sua fé, como revelada pela sua confiança no único que tinha o poder de libertá-los do mal. Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas que podem não ser claras para nós. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.